Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 11 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da Missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quando eu estava lendo a liturgia de hoje, veio uma pergunta ao meu coração. E eu queria iniciar essa pregação com essa pergunta: o que te motiva a viver? O que te faz acordar todos os dias e lutar e acreditar? Eu faço essa pergunta porque nós cristãos precisamos meditar muito sobre isso, sobre as nossas motivações. No tempo que Jesus esteve na terra, muitas pessoas iam a Ele, alguns motivados pela curiosidade, muitos enfermos que desejavam ser curados, alguns porque viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, outros que viram em Jesus o Messias, que queriam se alimentar das suas palavras, que queriam estar com Jesus porque sentiam que estando com Ele, a vida se tornava melhor, a vida tinha mais sentido. Assim foram os discípulos, que ouvindo a voz do Senhor, deixaram tudo e foram servi-lo. E eu fiz essa pergunta no início dessa pregação, meus irmãos, porque quando nós estamos acompanhando toda essa despedida de Jesus aos discípulos, nós podemos entender, podemos perceber que Jesus, Ele gastou e dedicou muito tempo aos discípulos, porque eles, mesmo abandonando Jesus no momento que Jesus mais precisou deles, eles andavam com Jesus sem outros interesses. O que motivava os discípulos a estar com Jesus não eram curas, milagres, não eram sinais, mas era justamente aquela vivência. Cada dia que os discípulos viviam com Jesus, eles se maravilhavam mais da maneira que Jesus tratava as pessoas, o amor que o Senhor tinha para com todos, a humildade, o exemplo. Tudo isso, então, foi atraindo os discípulos para perto de Jesus. E eles então, com exceção de Judas, abraçaram a causa de Jesus. Passaram a sonhar e a viver o projeto do Senhor para a vida deles. E isso trouxe para os discípulos algo maravilhoso, esse chamado, porque Jesus os separa e os escolhe para caminhar com Ele, para viver com Ele
durante aproximadamente 3 anos. E aí você pode me perguntar, mas Paulo, o que isso tem a ver com as minhas escolhas? Sabe, meus irmãos, tem tudo a ver, porque são as escolhas da nossa vida que vão determinar o nosso presente, o nosso futuro. E os discípulos demonstraram isso quando eles aceitaram o convite de Jesus de ser seus discípulos. E o bonito dessa história, meus irmãos, é que o Evangelho só vai falar de um milagre que foi realizado entre os parentes dos discípulos, que foi justamente a cura da sogra de Pedro. E isso demonstra claramente que os discípulos estavam com Jesus sem outros interesses. E isso foi fundamental para a escolha de cada um deles. Vejam bem, meus irmãos, caminhando com o Senhor e servindo o Senhor, eles não receberam coisas materiais aqui na terra. Receberam, sim, cruz, perseguição, mas ganharam do Senhor aquilo que nada nesse mundo pode comprar: a graça de serem colunas da igreja, a graça de serem os primeiros a serem batizados no Espírito Santo e revestidos da autoridade do Senhor. Por isso que Jesus, finalizando esse discurso de despedida dos apóstolos, ele vai dizer com toda clareza para eles: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vai dar a vocês. Porque até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. Essa palavra é muito forte. Jesus estava falando: olha, até agora vocês não experimentaram o poder da oração em meu nome, mas vocês têm a graça de poderem pedir ao Pai. E quando vocês pedirem em meu nome, vai acontecer. Os discípulos ainda não tinham feito essa experiência de pedir ao Pai em nome de Jesus, porque o Senhor estava ali com eles. Mas a partir do momento que Jesus voltasse para o Pai, eles iriam experimentar a eficácia do poder da oração e do clamor em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós somos chamados hoje a ouvir essa palavra, colocá-la no nosso coração, porque os discípulos viveriam uma vida intensa de oração. Depois que Jesus voltasse para o Pai, o caminho, a via que ligaria os discípulos até o Senhor seria a oração. Seria esse lugar de comunhão, de intimidade, onde os discípulos falariam, sabendo que eles estavam sendo ouvidos e que haveria resposta do Pai todas as vezes que eles pedissem em nome de Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse entregando para os discípulos uma carta, dando para eles livre acesso ao coração do Pai. E lembram das nossas escolhas? Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos no versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Os discípulos escolheram amar o Senhor com amor verdadeiro e acreditaram em cada palavra que o Senhor disse. Principalmente, acreditaram que Jesus era o Messias das profecias e que Jesus estava vindo da parte do Pai para cumprir a sua missão. E foi esse acreditar que deu aos discípulos essa graça
de receberem de Jesus essa mensagem. Peçam e o Pai vai atender vocês. Então, meus irmãos, hoje, diante dessa palavra, nós somos chamados a mergulhar de uma forma mais profunda e entender que pedir em nome de Jesus está ligado a pedir de acordo com a vontade dele. Pedir aquilo que é necessário para a realização da vontade do Senhor. Porque junto com o convite de pedir, nós temos a responsabilidade de pedir aquilo que está em conformidade com a vontade do Pai. E para que a nossa oração seja uma oração que esteja de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos passar também pela experiência que os discípulos passaram, que é o batismo no Espírito Santo. Porque com a iniciativa de pedir, os discípulos e cada um de nós nos unimos ao plano do Senhor para a nossa vida e para a vida da humanidade. E trazemos essa certeza que nós estamos pedindo e que o pedido vai ser atendido. Porque esse pedido não é um pedido individual, não é um pedido humano, mas é um pedido sempre ligado à vontade de Deus, à vontade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pensar e meditar muito sobre isso. Daqui a uns dias celebraremos Pentecostes e a vinda do Espírito Santo veio para inaugurar, para instaurar esse tempo novo, esse tempo que todos têm acesso ao Pai, esse tempo que podemos, como seus filhos, nos dirigir ao Pai em nome de Jesus, porque o sacrifício do Senhor fez com que Ele se tornasse o nosso intercessor, o mediador entre Deus e os homens. Eu ouvi um pregador dizer uma vez, eu guardei muito isso no meu coração. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele não precisava ressuscitar com as marcas dos pregos, com a marca do sofrimento. Mas Jesus ressuscita com as marcas nas mãos e nos pés, para dizer que essas marcas são um sinal da sua intercessão por cada um de nós. São um sinal do preço que Ele pagou pela nossa vida, por nosso resgate, meus irmãos e irmãs. E é por isso que nós, quando ouvimos essa palavra, precisamos entender que o Senhor nos deu livre acesso, mas que o que nós pedimos precisa estar em conformidade com a vontade do Pai. Na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 3, nós lemos assim: pedis e não recebeis, pois pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Entenderam, meus irmãos? Nós pedimos mal quando nós pedimos as coisas a Deus só olhando para a gente, só querendo resolver a nossa vida, sendo egoístas. E a oração que Jesus nos ensinou, ela não se chama Pai Meu, ela se chama Pai Nosso, e ela começa assim: Pai Nosso que estais no céu. Então nós precisamos reaprender a rezar, reaprender a ligar o nosso coração ao coração do Senhor, e principalmente saber que o nosso pedir e a nossa resposta também está ligada à nossa caminhada com Deus, à nossa disposição de seguir Jesus de verdade, à nossa disposição de amá-lo sem outros interesses, sem querer nada em troca, e de viver essa experiência
que os apóstolos viveram. A recompensa, ela vem do Senhor, mas não para aqueles que estão o procurando por causa de recompensa. Vem para os puros de coração. Os apóstolos viveram, depois de Pentecostes, essa graça de pedir ao Pai em nome de Jesus. Quando na porta do templo, Pedro e João olharam para aquele homem e disseram: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eu creio, meus irmãos, que a palavra de hoje vem nos chamar para isso, para olhar para o nosso interior, para olharmos para o nosso coração, responder individualmente o que nos motiva, o que nos inspira nessa busca diária para estarmos na presença do Senhor. Quando eu li essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração, e eu espero que o Senhor possa falar com você. Quando o Senhor falar, vamos ouvir e vamos procurar viver de acordo com a sua palavra. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ensinou aos seus discípulos e ensina a cada um de nós que nós podemos e devemos na nossa oração pedir ao Pai em seu nome. E assim, Senhor, nós vamos caminhar para que possamos viver na sua presença, para que possamos enxergar com os olhos espirituais e assim fazer a nossa oração não com os desejos humanos, mas de acordo com a sua palavra. Sei, Senhor, que nós ainda estamos muito longe de viver essa realidade. E não vivendo assim, Senhor, muitas vezes nós ficamos sim desiludidos, porque acabamos pedindo e não recebendo. Mas não é o Senhor que não ouve. Somos nós que precisamos reaprender a fazer da nossa vida uma vida de um caminho de oração, vivermos conforme a sua palavra e saber, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel. Então, Senhor, nos ajuda a te amar como os discípulos amaram. Nos ajuda a te servir como os discípulos serviram, desinteressado de outras coisas, simplesmente com um desejo de estar na sua presença e de viver conforme a sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.